Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais uma hora de análise com os convidados, nossos colegas rondonistas aqui, para um podcast sobre o Rondon. Eu só quero contextualizar meu riso, porque o Pedro soltou uma gafe antes da gente começar, desculpem. Mas só para explicar, quem está chegando agora e ainda não entende muito bem como funciona, o Projeto Rondon ele é uma iniciativa interministerial, fala mais diretamente com o Ministério da Defesa, e que ele promove atividades de extensão universitária, onde ele convoca alguns alunos das instituições de ensino superior como uma extensão para levar esses voluntários para algumas comunidades mais carentes ou em algum tipo de situação de vulnerabilidade. E aí nós somos a equipe da UENG de Tuiutaba de 2023, da segunda operação do ano. Está faltando ainda mais 3 amigas nossas que não puderam estar aqui, mas estamos aqui com esses 3 que a gente adora muito e eu vou pedir para cada um se apresentar, para contar para o pessoal quem vocês são e a gente poder conversar sobre o assunto. Eu vou começar pedindo para o Igney se apresentar, então. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir mais tarde. Eu me chamo Igney, tenho 27 anos, estou no meu último ano da graduação do Direito, no 10º período. Eu fiz parte da equipe de 2023, Sentinelas Avançadas em Rondônia, onde o lugar sede foi em Porto Velho, depois a gente foi delimitado para estar trabalhando na cidade de Novo Horizonte do Oeste, a gente passou por algumas cidades, e enfim. Eu já falei que estou no meu último ano do curso de Direito. Eu apresentei algumas oficinas em conjunto com todas as pessoas que estão aqui, com as meninas que estão faltando também. E a gente também trabalhou em conjunto com a outra universidade, que é a Unesp, que são os nossos amigos do coração, que é o Pedro Brandini, a Luísa, a Juliana, a Rutiene, o Zuzo, o Aislan, deixa eu ver quem mais, Vitor, Constantino, sintonizar o Constantino do filme, e o AD, para não esquecer de todos, porque teve um podcast que eu fui apresentar, que eu esqueci de falar o nome da Nathalie, assim, ela mora no meu coração, na hora eu esqueci, mas agora eu estou lembrando dela e estou falando dela aqui agora, apesar dela não estar presente. Enfim, o meu trabalho específico no Rondon foi por aposentadoria rural, por eu ter um contato a mais com essas pessoas aqui da região do Triângulo Mineiro, de poder estar demonstrando meu trabalho em comunidades, em assentamentos, e podendo estar explicando isso para as pessoas, foi uma das bases que me sintonizou para estar podendo ir no Projeto Rondon e estar junto com todos que estavam lá, que são vocês aqui, as meninas que estão faltando, e o Conjunto B. Aposentadoria rural, eu trabalhei com aposentadoria rural, eu trabalhei com racismo, trabalhei também com o pessoal da comunidade venezuelana que mora em Rondônia, explicando e passando passo a passo os órgãos que eles devem estar procurando em relação a poder estar legalizado no Brasil e trabalhar de carteira assinada, né? O trabalho análogo à escravidão, que foi analisado dentro da questão da colheita do café, apontando o ponto da aposentadoria rural e ressaltando algumas pessoas que não são registradas em carteira de trabalho. Enfim, isso é um pouco do que eu posso estar passando, do que eu apresentei no Projeto Rondon, fora as outras oficinas que a gente trabalhou, a gente chegou a trabalhar com crianças, eu, a Mandinha, a Luísa, a Juliana. A gente trabalhou muito com crianças na parte... Como que eu vou falar a palavra que eu esqueci agora? Eletromotora, eletromotriz, eu não sei se tem um termo específico, mas assim, com brincadeiras, com outras coisas, enfim. O Projeto Rondon, ele para mim, ele significou bastante, porque eu pude trabalhar em áreas que eu nunca trabalhei, mas assim, tudo que foi demandado, eu acho que eu consegui cumprir na medida do possível, e é isso é um pouco de mim, e agora depois eu vou passar a palavra para os meus colegas que estão aqui hoje presentes. Quer ir, Fer? Pode ser eu. Oi, eu sou a Fernanda, recém-formada em psico. Eu também participei do Sentinelas Avançadas, fui junto com todos os meus colegas aqui, e lá eu fiquei mais com as oficinas de educação e sexualidade. A gente fez durante 3 ou 4 dias, alguma coisa assim, eu nem me recordo,
porque foi tão intenso e tão corrido, e foram para alunos de 1º a 3º ano do ensino médio. A gente tirava as dúvidas deles e levavam algumas perguntas também para eles conversarem com a gente, interagir e tal. E foi muito importante. A gente vai com a questão de, nossa, nós vamos tirar dúvidas e tal, mas eu acabei saindo de lá com a percepção que nós fomos para desmentir algumas coisas, algumas fake news que eles têm na própria cabeça deles, ou vem de família, ou falta de informação, ou a questão de religião, que era uma coisa que influenciava muito lá. E nessas conversas, que eram apenas de 50 minutos, passavam muito rápido, a gente acabava interagindo com eles e criando vínculos, e muitas das vezes a gente acabava saindo da sala e eles procuravam a gente para tirar mais dúvidas e fazer mais perguntas que na hora eles tinham vergonha e tal. Uhum. Mas foram oficinas, assim, maravilhosas. Eu não poderia ter ficado com a outra parte. Bonitinha. Miguel. Agora sou eu. Então, meu nome é Miguel. Eu estou no meu último ano de licenciatura em Ciências Biológicas e 1º ano extra, porque estou devendo 2 materinhas. E por ser um curso de licenciatura, eu fiquei com as oficinas voltadas para a educação mesmo, trabalhando com os profissionais das escolas que a gente visitava, e também trabalhei um pouco com a questão da saúde, trabalhando com agentes de saúde, fazendo sala de espera no PSF da cidade, que era um só. E eu acho que foi isso. Foi muita coisa, muita oficina, mas se for para colocar, dá para colocar todas em 2 grupinhos só, que foram os únicos que eu consegui trabalhar, digamos assim, né? Porque não foi possível trabalhar tudo, mas foi possível trabalhar mais do que a gente esperava. E é isso. Deixa eu só aproveitar que o Igor citou os nossos amigos da Unesp. Eu falei das nossas amigas da UENG, mas eu não falei quem são, que são a Alice, a Nathalie, a Alice do Direito, a Nathalie da Psicologia, junto com nós 3, Pedro e Fer, e também a Nath, que é do mesmo curso de licenciatura em Ciências Biológicas com o Miguel, e a gente foi coordenado pela Larissa, que é professora da Bio e da Educação Física, e o Antônio, que na época dava aula no Direito. E, eu acho que eu e o Pedro também não falamos das nossas oficinas, né? Assim, como nós estávamos em 4 psicólogos na equipe de 8 alunos, a gente precisou um pouco se desmembrar desse lugar. Então, a Fer, ela ficou atuando mais na parte de educação e sexualidade, que chegou lá de lá, a gente descobriu que era a vocação da vida dela, né, Fernanda? A Nath ficou mais para a parte de musicalização infantil, mas também os dois vinham mais para o nosso meio. É que eu e o Pedro, na hora de selecionar quais oficinas, a gente só levantou a mão primeiro, não foi nada por quem pegaria o quê, né? E aí eu e o Pedro ficamos mais dividindo essas oficinas de saúde mental e meu eu do futuro com estudantes, mas a gente fez nós 4 reuniões com profissionais da saúde. Então, a gente transitava, né? Eu digo transitar porque a gente chega com oficinas preparadas do que a gente tinha organizado e chega lá, a gente tem que dar apoio um pouco em tudo, saber se desdobrar. Só fazer um ressalve que quando a gente vai apresentar as oficinas, a gente fica responsável, cada pessoa por uma, mas acaba participando de várias. Então, a gente já chega com as nossas prontas, mas o pessoal acaba ajudando. Sim, exatamente, que a gente fica meio que responsável para caso precise de alguma coisa, ou para organizar um maior, mas no fim das contas todo mundo ajuda todo mundo entra junto com todo mundo ali, então é um trabalho totalmente colaborativo. E aí eu queria perguntar eu não sei se você queria acrescentar mais alguma coisa, Pedro? Não, eu tô só... Aí eu queria perguntar para vocês qual foi sei lá, se tem uma coisa mais marcante de cada uma dessas oficinas, qual vocês acham que vocês lidaram melhor em relação a imprevistos ou coisas que superaram expectativas? Alguma curiosidade que as pessoas gostariam de saber em relação ao que vocês fizeram nas oficinas de vocês? Essa é de eu pensar. acho. Eu estou pensando aqui.
Mas eu acho que nessa questão de fake news me pegou um pouco, porque eu achei que eu ia chegar lá e só falar sobre o assunto, eles iam conversar comigo, tal, e também na questão de religião. Como eu disse, foi uma das primeiras cidades que eu conheci, assim, que a religião predominante não era a questão católica, né, catolicismo, era mais evangélicos, né? Aquelas pessoas com saias e tal. E aí a gente descobriu que os adolescentes não conversavam em casa com os pais, né? Não tinham esse acesso e a maioria eram pessoas que estavam esperando o casamento e tal, não queriam conversar o assunto, teve umas que pediram para sair da sala. Então era um assunto assim que, tipo, nossa, não, era um tabu, né? Não, a gente não vai conversar, e a gente teve um pouco de dificuldade quanto a isso, e eu fiquei um pouco mexida. E chegou em uma sala, em algumas salas, eu lembro que teve uma discussão, uma menina meio que discutiu comigo a questão do aborto, né? É claro, é um assunto bem polêmico, mas eu acho que quando envolve uma religião, é um pouquinho mais, né? E eu lembro que eu não consegui sair daquele assunto, assim, eu não consegui, ela realmente me colocou na parede, e aí nessa hora o Antônio entrou na sala e eu falei, Antônio, me dá uma ajuda aqui, me dá um help que eu preciso. E aí ele, claro, todo experiente, ele desenrolou o negócio. Mas aí foi uma coisa que me marcou muito, exato. O Antônio foi salvador de perrengues no meio das oficinas. Ele salvou uma bucha gigantesca minha e do Vitor. Obrigada, Toninho. Toninho, obrigada. Então, eu acho que é um problema mesmo, né? Quando já começa uma discussão enviesada, né? E essa questão da religião lá, juntamente com a política, surgiu quando eu fui falar de vacina, porque estava na época de discutir a questão do infarto, dos problemas ligados ao coração com a vacina. E aí o pessoal não entendia como era o funcionamento da vacina, não sabia nem qual era a tecnologia que era usada na vacina, falava que estava colocando vírus para dentro do corpo, e que o pessoal estava morrendo por conta disso, que tinha questão de morte por infarto por conta da vacina, coisa que não tinha nada a ver. E aí um papo que era para a gente ter sobre vacinas em si e sobre a prevenção da Covid passou a ser sobre fake news. Como eles iam fazer para desmentir as fake news no meio da população, porque eles até acreditavam, alguns, no que a gente estava falando, que a gente mostrava para eles como que funcionava, só que eles queriam saber como que eles iam passar isso para a população, porque lá ninguém queria tomar vacina. Acho que terceira dose eles chegaram a falar que ninguém queria tomar, que foi muito baixo o número das doses que foram realmente aplicadas. Do Covid? Da Covid, isso. E aí o povo parou de tomar tudo, né? Comentando sobre isso. Acho que teve gente que tomou simplesmente só uma também. Né? Só as que eram obrigatórias. Por ser uma cidade pequena, né? Também tem muito disso, né? Acho que também o Covid, não sei como que funciona em relação a acho que o Miguel pode até explicar melhor, por exemplo, para espalhar, vamos dizer assim. Como se é uma cidade menor, talvez ela fique mais isolada, né? Então não é uma cidade grande, que tenha vários casos por dia, né? É mais fácil de controlar. É igual aconteceu aqui em Canapu também. Aqui tem 10 mil habitantes, então você tem um controle. Você vai ter um pico ali de, sei lá, 80 pessoas contaminadas, 100 só. Acho que foi o máximo que chegou aqui. E aí depois você consegue controlar com 1 ou 2 doses. Na segunda dose já estava bem controlado. Porque o pessoal se isola mais, todo mundo fica sabendo quem está contaminado ou não. Então é mais fácil ter o controle. Lá também era uma cidade de 10 mil habitantes, né? E ela era bem novinha. Era tipo, ela tinha pouquíssimos anos. Verdade. Fez aniversário esses dias. Então, mas verdade, era tipo, muito novinha. Lembra? Era tipo, muito nova. Tem poucos anos de idade, eu acho. Mais nova. Eu acho que fez 34 anos a cidade, se eu não estiver enganado. E era Rondônia. Deixa eu ver. Eu acho que era isso, 30 e poucos anos. Agora, a Amandinha tinha perguntado, eu fiquei com uma questão também que gostaria de falar do local que a gente foi, né? Eu acho que existe também um estigma muito grande
relação à região norte do país, eu acho que a galera vai concordar, principalmente quando a gente conversa, falo por experiências, não sei das pessoas que quiserem falar, dos amigos também quando falam de vamos para essa região, né? Por exemplo, eu fui no projeto Rondon, eu vou lá para o norte ou para Rondônia, ficar tal, e ficar numa cidade com 8 mil pessoas, e a galera acha assim que não vai ter acesso, é uma coisa assim muito, né? Uma mentalidade muito de quem é do sul também, né? Tipo, não vai ter acesso à internet, não vai ter acesso à água, não vai ter acesso à higiene. E quando você chega lá, não, tipo, é super capacidade a cidade, assim, sabe? Tem coisas que a gente trabalhou, que a gente teve, que a gente viu, mas assim, existem muitas situações que não é assim, gente. Pelo amor de Deus, né? A Eu acho que galera. Pode falar. grande parte sempre perguntava, vocês viram índios? Poxa. Sim, era muito antigo. Sabe, tipo, onça. Lá tinha floresta e eu, gente, que isso? Era uma cidade. A gente teve contato com índios, mas não nesse sentido também, né? Porque também. nós fomos até eles e tal. Fomos né? até eles. Mas eu acho que o antigo é muito grande, que a gente tem um problema, né? Eu diria muito grande, porque a gente tem essa noção de que o norte do país é subdesenvolvido, né? Não existe desenvolvimento lá. E muito pelo contrário, eles são eu acho bem desenvolvidos em várias questões. Inclusive, é um ponto lá, tudo bem que é pela correlação do clima, mas tem ar-condicionado em quase todos os locais que a gente ia. Obviamente, tem por conta do clima, né? Lá é um lugar muito quente, mas tem internet, computadores, tudo. Acho que a maior questão inclusive. mesmo. Novos, as prefeituras davam, né? É um dos pontos, inclusive, dão para os professores notebooks, né? As escolas têm acesso à internet, tudo. E é um estigma que tem que ser quebrado, né? Acho que tem que ser conversado, né? Eu vou dar um parênteses agora. Meu irmão, ele tá fazendo doutorado nele, ele foi pro norte também, só que ele tá no Amazonas. Ele foi para Manaus, ele tá fazendo doutorado com a população ribeirinha. Então ele tá fazendo 2 dias de viagem de barco, ele já chegou na população e teve que andar de barco. E também teve esse estigma muito grande, por ser mais longe ainda, essa população mais afastada. Mas, gente, tem internet em vários pontos. Inclusive, a internet que eles usam lá, por incrível que pareça, é do Elon Musk. A maioria dos lugares que tem é de Starlink. Eles colocam e tem acesso à internet. São pequenas comunidades rurais em várias regiões do norte e tem acesso à internet. Ele fala, é sossegado. Eles vivem de pesca, de cestas básicas que são encaminhadas para eles, mas eles vivem normalmente, não tem essa coisa de índio, de onça, de jacaré. Tem esses animais na região, obviamente, mas assim, nada de que você vê num filme que a galera tá num lugar que você tá atacado andando na rua. Não é assim que funciona, gente. Eu não sei se a gente pulou o Igni. Igni, você tá mutado. Eu voltei. É porque aí tinha dado uma caída aqui, aí acho que por isso que deve ter multado. Eu ia falar um pouco sobre que, assim, quebra bastante os estereótipos, dá para escutar? Dá. Uhum. Que quebra bastante os estereótipos, como no norte as pessoas têm uma visão do Pará, do Amazonas. Rondônia é um estado muito novo, ele não é um estado muito antigo, assim como é Minas, como é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, enfim. O estado de Rondônia em si, ele é bastante jovem, então tem pessoas do Brasil inteiro. Então já quebra um pouco do estereótipo de você chegar lá e achar que você vai escutar um sotaque. Às vezes tem pessoas que têm um sotaque mineiro, da mesma forma que tem pessoas lá que têm um sotaque, sei lá, do sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então tem essa quebra de estereótipos também. Apesar de haver as aldeias indígenas, nas aldeias indígenas hoje tem, igual ressaltaram a questão a parte do Elon Musk que está por ali. Então a internet lá não é uma internet ruim, é uma internet boa, até dentro das próprias aldeias mesmo. E é isso. O estado de Rondônia, ele quebra bastante dos estereótipos e você vê dentro da cultura, apesar de ter uma cultura indígena no local, também tem uma cultura muito grande de pessoas cristãs evangélicas naquele lugar, que é algo que também me surpreendeu bastante. Apesar de no Sudeste já ter essa grande gama de pessoas evangélicas, lá me assim, surpreendeu bastante. Porque lá é engraçado, né? Nós fomos, acho que por conta do que o pessoal fala, a gente vai muito com a ideia de a gente vai encontrar um pessoal totalmente diferente da gente e que não está situado nas atualizações do mundo, porque acho que não vai ter internet e tudo mais.
E quando a gente chega lá, o estado é novo e ele foi colonizado, mas ele foi construído por meio das viagens das pessoas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, principalmente, que foi lá atrás de terra, que foi lá pegar um pedacinho de terra para começar a sua plantação e tudo mais. Então a gente via muita pessoa que vinha de Minas Gerais, que não era de lá, no caso, as crianças que eu conversei, mas que os pais e os avós vieram de Minas Gerais para lá, do mesmo jeito do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, e se eu não me engano, acho que conversei com umas 3 pessoas que eram do Sul também. Então a cultura lá fica muito misturada, fica muito miscigenada. Me surpreendeu, né? Eu lembro de uma mulher falando que ela era de Capelinha, ela queria conversar comigo por conta da região de Minas Gerais, que ela sentia saudade da cidade dela, né? De Capelinha, e como que tava. Eu nunca tive contato com Capelinha dentro de Minas, que Minas era. Capelinha, perdão, é bem longe de Tuiutaba, mas eu sei que é uma cidade de Minas. E tinha muita gente que eu lembro do Sul, principalmente com o sotaque, né? Que pessoas que vieram bem do Sul, do sotaque mais gaúcho mesmo, né? Um sotaque, a galera que veio, exatamente o que o Miguel falou. É legal, né? A galera comentar. Eu lembro de um cara comentando que ele veio pro norte, ele e a mulher dele veio com carro, com tudo na bagagem, porque deram uma terra. Aí falou que na época eles estavam dando terra e ele conseguiu trocar uma terra por um violão na época. Fazia um bom tempo, tipo assim, tinha um violão e tinha uma terra no norte, parada. Então, precisava ocupar a terra e parece que ele conseguiu trocar com alguém muito, muito simples. E era, inclusive, um dos locais que fazia uma grande... plantava um monte de café, onde a gente chegou aí, né? Então, era um lugar que plantava café. Então, tinha muita noção também do norte. Daí, o Brasil precisava que o norte ficasse habitado, né? Com a população, então, incentivavam bastante as pessoas a irem para lá para conseguir ocupar mesmo, para ter terra, para ter pessoas no local. Agora, não sei, todo mundo... Eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu ia perguntar agora, relacionadas a falar dúvidas, eu queria puxar um assunto um pouco mais leve. Como que foi os perrengues gerais para cada um de vocês lá? A gente pode falar desde sair até ficar no... Como chama, gente? No batalhão? O batalhão, né? A rotina do batalhão, que é totalmente diferente de uma rotina que a gente está acostumado. Como que foi para cada um de vocês, assim, os perrengues? Não, meu perrengue começou que eu atrasei para sair de Tuiutaba. Esse foi o primeiro. Que eu coloquei o despertador e eu não vi que estava num barulho mínimo. E aí eu acordei sozinha, mas só foi assim, um reflexo, parece que foi inato, porque na hora que eu abri o olho, eu pensei, deixa eu ver que horas são. O celular do Pedro ligou, me tocando aqui, falando, você já tá acordada? Eu, tô. Aí fui ver, na verdade, foi uma corrida até bacana a sua, quando você estava chegando atrasada. Que ódio, cara. Ela e a Nathalie, né? A Nathalie também. A Nathalie foi mais ainda. Não, pior que a gente acordou no mesmo horário, né? Que ela morava mais longe. Mas eu fiquei sabendo que o Igni ainda assistiu eu me humilhando, correndo de mala no meio da rua. E não foi achei bonitinho, achei da hora. Correndo com as malinhas. Não, olha... Acho que eu não sei dizer. Na verdade, eu esperava muito mais perrengue. E os perrengues que eu imaginei foi, sei lá, uma oficina que a gente planejou e não saiu muito bem como tinha planejado, ou que esperou que ia dar certo fazer e não deu muito certo. Em relação ao batalhão, o meu problema era descargas que não desciam. Acho que esse foi o único incômodo que eu tenho a relatar. Que isso foi realmente um incômodo. Era um incômodo geral com todos os... E eu acho que as camas caindo. Que eu tinha Nossa, medo. é verdade. Eram, só para contextualizar, eram beliches, né? Cama em cima, cama embaixo. E quando a galera começou a deitar, tipo assim, tinham muitas camas, né? Tinham, sei lá, eu não consigo estipular, mais umas 300 mulheres lá. E aí o pessoal começou a deitar e a beliche de cima literalmente cair. Sorte que todas que caíram não tinha ninguém embaixo, né? E eu lembro que toda noite eu pedia ajuda das meninas, elas me ajudavam a pegar aquele colchão super pesado e colocar entre as beliches, porque eu dormia no chão, de medo de cair, né, em cima de alguém. Sim, eu acho que todo o resto a gente foi se adaptando. Banho gelado é uma coisa que nós tomamos durante todos os dias do Rondon, né? A galera acha que a gente tomou banho quentinho, gostosinho, mas não. E aí uma coisa que o pessoal sempre me falava, mas o Rondônia é muito quente.
banho gelado é fichinha. Mas chegou uma hora que o cansaço estava tanto que a gente só queria chegar e tomar um banhozinho mais morno, quentinho. Eu acho que é mais Fora que tinha dia que nós tomava banho que horas? Meia-noite? Tava muito quente. Eu queria tomar banho frio mesmo, tava muito quente. Por exemplo, eu tinha que lavar o cabelo muito tarde, às vezes, e aí chegava lá, tomava banho na água gelada, e eu falava, ai, nossa, mas aí era uma coisa que eu acho que só foi me adaptando e tal. Outros perrengues. Agora sobre os meus perrengues que eu passei lá, eu não tenho muito o que criticar do local. A parte que a Amanda falou da descarga, isso para nós era principalmente na parte dos homens lá, era algo que sempre estava entupido, porque eu não entendo por quê. Estava sempre entupido. O chuveiro saía pouca água, mas essa não é a minha crítica do chuveiro, mais era do vaso do que do chuveiro. Sobre o calor, chega um ponto que você acostuma, depois você está ali alguns dias, não vou falar. Então não teve muito, assim, eu não acho que teve muito perrengue, não, para mim. A sinusite atacou lá durante o tempo que eu tava lá, a da Fernanda também atacou. E, assim, tinha alguns dias que a gente passava perrengue. Eu passava perrengue comigo mesmo, de ir lá no banheiro e depois pingar remédio, tomar antialérgico. Então, assim, isso foi um perrengue subjetivo meu, tipo, de um ponto meu. Agora, da parte do restante, era mais ou menos o que eu esperava. E sobre as oficinas de poder de ter que ensaiar, e às vezes ali ter que improvisar, também estava esperando. Chegou um momento que o que viesse, estava podendo fazer. Eu acho que chega um momento que o cansaço, ele meio que estava dominando a gente. Porque era literalmente o tempo todo, né? Trabalhando, assim, a gente andava muito no sol. Então, chegava à noite, o corpo estava muito cansado. E aí, parece que minha mente chegou uma hora que ela ligou automático e só foi, sabe? Eu lembro que eu estava saindo de Novo Horizonte, no ônibus ainda, a gente estava saindo, e aí parece que me caiu a ficha, nossa, olha, caraca, olha tudo que eu vivi, e eu não, então, assim, a porcentagem assim, de chance de eu ver aquelas pessoas novamente é muito pequena, né? Tipo assim, né? E aí eu lembro que eu tava no ônibus e eu comecei a chorar, vendo a placa de Novo Horizonte ficando para trás e eu chorando. Sim, acho que um choro também de agradecimento por tudo que tinha passado, que eu tinha vivido, sabe? E aí chegou uma hora que eu tava sentindo até falta dos perrengues. Acho que Novo Horizonte foi o melhor lugar que eu podia estar durante os 20 e poucos dias. Porque eu tenho perrengue que o Igni falou que não foi para ele, que foi sair pouca água, porque saiu um fio de água. O tamanho do Miguel. Só para contextualizar que o Miguel está sentado, ele tem quase 2 metros de altura, então o pingo de água para a gente é meio pingo para ele. E eu vejo vocês falando de sair pouca água, mas eu lembro de vocês reclamarem que não tinha água em algum desses dias. É verdade. Então, é porque a água acabava. Então não funcionava nos vasos, né, Pedro? E aí vem não funcionava nenhum tipo de água, nem descarga, nem torneira, nem nada. Era uma tristeza, assim. Porque aí tinha que encher com a pipa. Quando saía gotinhas. E o pessoal, não sei o que eles arrumavam, que eles conseguiam chegar primeiro que nós todos os dias. Nós chegava lá, tava todo mundo de banho tomado e ficava 20 pessoas na fila só, que eram os que tinham ficado para trás. Como? Não sei. Só que aí nós ficava só com um restinho de água. E aí esse restinho de água não era suficiente para lavar, para tomar banho de corpo inteiro. Então tinha que escolher as partes para lavar. E aí você ia fazendo rodízio. Eu, pelo menos, tinha que fazer rodízio. Então, quando chegou em Novo Horizonte, eu tomei banho tranquilo. Tomei banho de madrugada, caí, ralei tem esse perrengue que eu ralei a perna. Meu Deus! E eu tomei banho de mangueira atrás da escola, com 2 TNTs tampando. Mas depois que eu cheguei, eu tomei banho. Então, acho que o único perrengue pra mim foi a falta de banho no quartel. E a comida. Não, eu ia comentar a comida. Os amigos vegetarianos não estão aqui, né? Eu ia falar. Acho que foi um perrengue, mais perrengue para elas, mas que todo o grupo acabou sentindo, e aí a gente sempre tentava fazer alguma coisa e não conseguia, porque as amigas eram vegetarianas, né? E eles não forneciam, por mais que os professores batiam o pé e tal, eles acabaram não fornecendo essa comida, né?
Então elas comiam só o que tinha e era tipo arroz e brócolis, arroz e batata palha. Porque até no feijão era... E uva! Muita uva! Uva na salada. Uva na salada. Uva Thompson na salada, né? É. Tem semente, graças a Deus. Aí eu queria apontar um que acho que foi um dos piores, acho que todo mundo esqueceu já, né? Pra você ver como que passa as coisas, a gente nem lembra das partes tão ruins. Que foi a hipótese do grupo que via com a gente tá tido sarna. Isso daí, gente, pra mim foi tipo assim, foi o cúmulo, porque a questão foi não só eles terem colocado a gente no ônibus, porque assim, o ônibus cabe 40 pessoas, então eles vieram de outra cidade, que era acho que Glaucilândia, eu não consigo lembrar agora certinho, como equipe, e passaram na gente para pegar a gente também para ir para Porto Velho, para voltar. E essas pessoas estavam com sintomas de possivelmente sarna. Sintoma, era uma hipótese, eram 2 meninas com hipótese de sarna, igual a Mandinha falou. Mas, tipo assim, não tinha fechado nada, mas tínhamos que precaver, né? Tinha uma questão de muita coceira, pontinho no corpo vermelho. Isso pra mim não foi um perrengue porque foi um estresse, porque a gente já tava cansado. A viagem até de Novo Horizonte para Porto Velho é umas 10, 12 horas de viagem. E você chegou lá, eles quiseram, em vez de eles separarem a gente em ônibus diferentes, eles quiseram parar a gente no coisa médico do posto médico do batalhão e passar todo mundo por um médico, o médico receitar ivermectina. Eu falei certo? Eu lembro como se fosse ontem. Exato. E, tipo, assim, era ivermectina? Era ivermectina? Eu nem lembro, eu sabia que era de verme. Era de verme. E, assim, foi um perrengue porque, assim, o cansaço chegando da viagem, todo mundo chega da viagem, quer tomar banho, né? Vai fazendo as coisas no Porto Velho, e a gente lá parado várias horas, com várias equipes esperando. Eles tiveram que trazer o remédio pra gente tinha que tomar o remédio, depois de 14 dias tinha que tomar de novo a segunda dose, para evitar uma possível. Ainda bem, né? Graças a Deus não tivemos problemas nenhum com sarna real, mas era uma prevenção, né? Mas acho que isso foi um perrengue, assim, bem complicado, eu diria. E foi na viagem de volta, né? A gente já tinha realizado todas as oficinas, todo mundo assim, exausto e tal, só queria dormir, tá? E aí a gente parou lá para tomar todo mundo medicação. Fora o shot o quartel não tinha ivermectina, né? Tiveram que pedir pelo iPhone. É verdade. Pra gente conseguir tomar um comprimidinho. Sim. Então, eles pôr 2, né? Cúmulo. Foi 2 cada um? Eu não tomei o outro. Eles deram um só pra gente. O outro tinha que repetir depois de não sei quanto tempo. A gente não tava mais lá. Então era 2 no total. Eu achei que eram... Não eram 2 comprimidinhos por dose? Eu achei que era, não? Não lembro. Acho que não. Eu me recordo eram 2. E eu me recordo eram 2 também. Por dose? Que era uma cartelinha com 4 comprimidos. Aí, se eu não me engano, era 2 um, 2 outro. Verdade, verdade, acho que era 2 mesmo. Eu acho que era irrelevante agora, eu acho que era 2 também. O cansaço estava tanto que a gente só... Ninguém tomou. Não, o meu perrengue nessa volta foi o do ônibus. E eu quero contar essa situação de primeira mão, porque só a Nath estava do meu lado, assistiu. A gente estava na penúltima poltrona ali. Nossa, e assim, gente, com todo respeito do universo, mas ao vocês 3, quero que vocês não levem para o pessoal, por favor. Mas, às vezes, é muito complicado lidar com o homem, porque tem uma dificuldade de entender, tipo assim, comandos básicos. Mas eu não tô falando comando básico, tipo assim, galera, a privada do ônibus não está descendo. Por favor, por uma grande emergência. E aí, só entrando e saindo do banheiro, entrando e saindo do banheiro, entrando e saindo do banheiro. Aí, você só teve uma vez, o Tony entrar na minha frente e ele precisou ir no banheiro. Aí ele foi e falou assim, nossa, mas já tá quase transbordando o negócio. Uma balançadinha cai pra fora. Exatamente, Fernanda, grave isso que você falou. Eu não sei em que momento que o ônibus deu aquela freada e caiu tudo as coisas no chão. Aí a turma que estava atrás da gente, que eram 2 professores da outro município, as coisas dele caíram tudo no chão, a minha bolsa, sua bolsa caiu no chão. Ok, né? Vamos levantar as coisas. A hora que eu levantei a minha bolsa, eu vi um pequeno rastro que
caía na alça da minha bolsa até o banco de trás. E eu falei, não. Sabe quando você entra naquele momento de negação? Não, foi a minha garrafinha que derramou. Que virou. Só que a minha garrafinha estava do outro lado da mochila. Estava seco do outro lado da mochila. Qual que era a chance, né? E aí ficou nessa dúvida, porque eu não quis averiguar. Eu estou até agora confirmando que foi a garrafinha de alguém do banco de trás que caiu e molhou a minha bolsa. Porque eu me recuso a acreditar que eu vesti uma bolsa que estava manchada durante 20 dias. Não, foi na volta, então foi menos dias. Mal. Mas ainda assim, né, eu coloquei aqui. Mas você cheirou? Pior que eu cheirei, não tinha cheiro. Então eu não sei se ele evaporou ou se era uma água aí de alguém, porque caiu tudo, né? Eu lembro de ter entrado no banheiro, eu vou falar agora. Lá, tá vendo? É isso que eu tô falando, gente. Não, entrar no banheiro, não usei, calma, não usei a privada. Eu fui ao banheiro, mas eu lembro que... Eu fui ao banheiro só uma vez. Só que éramos em 40, eu lembro que eu cheguei, eu não usei. Eu não sei. Ele falou que não usou a privada, então o que escorreu na sua bolsa ele fez no chão. Pronto, achamos. Mas eu posso te garantir que se fosse o negócio tava fedendo, porque aquele banheiro não tava cheirando. Gente, ai, não. Então era um cheiro de ureia, sabe aquela ureia assim mesmo, negócio. Gente, tá bom, vamos continuar, porque eu acho vamos continuar outro assunto, vamos para outro assunto que não tá legal. Pegando muita fuga esse assunto da ureia. Enfim, aí eu acho que, eu não sei da de vocês, a única coisa que a minha foi meio falta de programação, não exatamente falta de programação, mas de expectativa, foi com o pessoal do ensino médio, lá na primeira escola, porque eu lembro que quando a gente foi organizar a oficina do Meu Eu do Futuro, a Lari recomendou que a gente procurasse cursos que tinha na universidade da cidade vizinha, que era próxima, para estimular um pouco. E aí eu fui com a lista decorada. Porque se você tem interesse em tal, ali tem, blá, blá, blá. E aí, quando essa oficina estava eu e o Pedro. E aí a gente perguntou, tipo, quem tem interesse em fazer um ensino superior? E eu acho que de uma sala de 25, 30, acho que 2 levantaram a mão. E aí a gente já teve que fazer um recálculo da rota, porque a gente achou que era uma demanda das pessoas no geral, querer conhecer o que tinha lá do ensino superior, e a gente chegou lá. Mas pelo menos a gente já tinha tido aula de orientação profissional e de carreira, que a Fabíola direcionou a gente maravilhosamente durante o semestre anterior, explicando que orientação profissional não é só dizer você tem que ir na faculdade, mas é a expectativa e também o que a pessoa pode, no caso, eles queriam ir para o mercado de trabalho direto, sem fazer essa parte de ensino superior, e que é totalmente legítimo também. Foi só estou contando um recálculo, porque eu realmente não estava preparando isso de plano A, tive que usar o plano B, que saiu muito melhor do que a gente estava esperando no fim das contas, né? E eu notei que... eu acho que a Mandinha fez o link. Pode ir, Fê. Pode falar, quem quer... Não, eu só ia comentar que... Um perrengue... Fernanda. Tá travando o meu, tá, gente? Tá, então vai. Tá travando, tá passando isso. Pode falar, Pedro. Não, vai, Pedro. Tá com um delay altíssimo. O perrengue de... Acho que todo mundo, quem fez, sabe... Eu fiquei responsável junto com as pessoas pelas oficinas de psicomotricidade. Gente, eu não esperava, assim, tipo, como é trabalhar com crianças, como é difícil. E por ser psicomotricidade, a gente trabalhava no campo, né, na quadra, com atividades, principalmente com a Rutiene, assim, maravilhosa, ela sabia tinha uma habilidade, né, que ela ter da pedagogia. Mas, gente, é um negócio, assim, eu lembro que teve um momento que eu fiquei sozinho com uma turma, porque foi recalculando e eu acabei ficando sozinho com uma turma. E é uma dificuldade porque você tem que estar ao mesmo tempo que cuidando de todo mundo. Eles querem cada um fazer alguma coisa. Então, uma galera, os meninos querem futebol, as meninas querem queimada, outro quer jogar, esqueci o nome agora, aquele tipo um beisebol, não lembro agora o nome, que é com os pneus. Bet. Fica um caos. Aí você... Isso. E aí outros, você fala que tem opção também depois de
pintura, eles querem pintar. Então, assim, acho que foi uma experiência muito boa para entrar em contato com isso, tá? Por que eu falo? Porque na minha família eu tenho professoras, minha tia e minha mãe são professoras, ainda mais de ensino fundamental e creche, e elas sempre comentam quão difícil mas a experiência é diferente da prática, né? E eu compartilho, nunca esqueço que eu cheguei para ela, o primeiro dia que eu fiz oficina com os alunos, e eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu te entendo. Porque a mãe sempre falava que era impossível ficar com uma turma, muito difícil, né? Não é impossível ficar com uma turma à tarde de criança. E então eu falei, agora eu entendi o que você queria dizer com a questão do professor, né? Acho que foi um perrengue muito gostoso, porque, assim, gente, trabalhar com criança é uma delícia. Quem trabalhou aqui, todo mundo do Rondon trabalhou. É muito recompensador, gente. Elas são muito fofas, muito educadas. E lembram de você depois. Elas lembram de você. Eu acho que esse é o ponto mais legal de todos. Elas lembram. Eu acho Tá que meio o mais travando aqui, tá? difícil Mas de agora sim, trabalhar, Fernando, pode ir. só continuando o que o Pedro falou, acho que o mais difícil de a gente trabalhar com crianças lá é porque, como a Fernanda falou, eles não conversam com os pais em casa. Então, eles já têm um tempo de conversa muito limitado. E aí, quando você abre aquele espaço para eles, principalmente sabendo que, como estava sendo falado, eles iam só brincar, eles se sentem muito à vontade naquele espaço. Então, eles querem extravasar tudo que eles têm. Então, ao mesmo tempo que você tem um que quer pintar, você tem outro que quer brincar, você tem outro que quer sentar e conversar, você tem outro que quer sentar e escutar música. Então, ficar sozinho realmente era um desafio enorme, porque você não conseguia dar atenção para todo mundo. Só que você ficava meio anestesiado com aquele tanto de criança te aproximando de você e você não sabia o que fazer. Então dava uma carga emocional pra gente também muito grande. O que eu ia comentar sobre os adolescentes que a Mandinha comentou de querer ou não fazer faculdade. Eu percebia que quem queria muito sair dali. Tipo, eles perguntavam assim, você é de São Paulo? Eu lembro que chegou um grupinho de meninas assim, falou assim, você é de São Paulo? Aí eu falei assim, eu sou ali do interior de São Paulo. Como é lá? Me conta, como é lá? Como é a sua rotina? Sabe? Como se São Paulo fosse assim, nossa, maravilhoso, né? E aí outros já falavam assim, não, eu não quero sair daqui. Eu quero continuar trabalhando no sítio com o meu pai. Não, meu irmão quer estudar, mas eu vou continuar cuidando das vacas junto com o meu pai. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu percebia que tinha pessoas muito curiosas, querendo muito estudar e sair dali, tinha outros que queriam continuar só o que a família tinha mesmo, geralmente terras, né? Pequenas terras e continuar aquela coisa. O que eu reparei da região é que, igual a Fer ressaltou do pessoal que pergunta de como que é lá, que as pessoas que realmente têm vontade de estudar querem sair dali, é uma pequena quantidade mesmo. Ali na região do estado de Rondônia, a maioria das pessoas elas têm a visão de que vão sair do ensino médio, logo já vão casar, assim como eram os nossos pais e os nossos avós, eu não sei na região de vocês, do estado de São Paulo, mas na minha região aqui, Minas, aqui quase na fronteira com Goiás, tinha esse estereótipo, tipo, o homem completava uma certa idade, a mulher completava uma certa idade, mal saía do ensino médio, às vezes não terminava nem o ensino fundamental direito, já estavam casando e ali já tomaram conta, sei lá, de pequenas terras ou grandes terras. Então, assim, Rondônia ainda perpetua muito por isso. Pessoas que, às vezes, pessoas que trabalharam com, alunos que trabalharam com sexualidade, você vê que dentro dos colégios, os adolescentes, eles só falam coisas relacionadas a sexo, ou algo que vai lembrar sexo, ou uma indireta que seja uma piadinha, ou alguma menina que, sei lá, eu fui numa sala que tinha uma menina que o sonho dela era casar com 17 anos e ali já constituir uma família. Então, assim, eu não falo que é um contexto da região, mas é um contexto local das pessoas que você foi criada. Você pode ver que lá onde vocês todos foram, eu também fui, lá onde a Soraya, cantora, que acho que é uma fazenda de açaí, se eu salvo me engano, dava para notar naquele pessoal lá, a Soraya, por exemplo, você pode ver que ela tem uma visão de quê? De um sonho de se tornar cantora profissional quando ela se tornar adulta e sair daquela região e ganhar o Brasil.
Será que ela está pensando em casamento, em relacionamento agora? Não. Geralmente as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes da região, eles parecem que são voltados para ali, entendeu? Tipo, de morar ali, de conviver e construir uma família ali. É um pensamento não tão focado em parte de universidade em si. Sim. Essa foi uma percepção que eu tirei depois, de como a família tem um papel muito importante, né? O meio, a família, e como você vai construindo a sua percepção de futuro, porque das pessoas que queriam diretamente trabalhar, eu percebi que era muito nichado, as pessoas que queriam trabalhar com as mesmas coisas que os pais, porque elas acreditavam que elas só sabiam fazer isso, porque elas cresceram ali, então tinha que ser aquilo que elas iam crescer fazendo, ou eu preciso continuar fazendo isso porque essa foi a experiência que eu tive a vida inteira e acho que é o que eu sei fazer, é o que eu me identifico, mesmo que ainda não tenha conhecido outras realidades, porque na verdade a gente aqui também não conhece todas possíveis na hora de tomar uma escolha, mas como me chamou a atenção, como sempre é muito voltada para a minha criação, as escolhas que eu vou tomar para o futuro. Acho que, de certa forma, a gente também é atravessado diariamente por isso, mas eu achei legal que a mesma decisão carrega justificativas diferentes e todas tinham a ver com a família. E a maioria ali já trabalhavam na área, né? Uhum. Eles já ajudavam os pais, eles já faziam alguma coisa antes da aula e depois da aula, então eles acreditavam que era aquilo mesmo. Mas acho que isso é um pouco da influência de ser um estado novo lá também, né? O pessoal foi trocando igual violão por terra, e aí eles tiveram que trabalhar nessa terra para conseguir passar a terra para o nome deles. Então hoje eles são donos da terra, só que eles conseguiram com o trabalho. Muitos ganharam, muitos trocaram por coisas que tinham. E aí, por ter o que Novo Horizonte do Oeste tem uma geração, 2 gerações de pessoas só, o pessoal trabalhou com isso e os filhos nasceram e cresceram ajudando os pais a movimentar também. E aí, com o quão forte é a comunidade agro lá também, né? A cultura, porque a Ana Castelo lá está em todo lugar. O pessoal vê isso e acha que dá uma espelhada, né? Vê que é um ramo que dá muito dinheiro no Brasil, que o pessoal comenta bastante. Então acho que eles aproveitam e espelham isso para o futuro deles, como talvez uma forma de alcançar ascensão sem ter que estudar, sem ter que sair da região. Só que eu acho isso um pensamento meio retrô, porque é o seguinte, se você quer moldar em ser uma, sei lá, uma futura cantora, um futuro cantor, ou um futuro compositor dentro da área, não tem como falar assim, eu vou deixar de trabalhar, porque geralmente o cantor ele precisa do timbre de voz dele, ele precisa compor, ele precisa de uma melodia, aquele cantor que ele é compositor, ele precisa escrever. Então, assim, às vezes as crianças elas sonham tão alto que elas não sabem que através desse sonho necessita também de um trabalho por trás disso. Sim, sim. Tô tentando lembrar de mais perrengues. Porque teve esse. Tô tentando lembrar. É que o pior é que depois que eu cheguei em casa, parece que apagou na minha mente. Eu lembro que foi até uma coisa que o Bruno me perguntou, tipo, e aí, o que você achou? Isso depois já tinha voltado. Eu falei, eu amei, quero ir de novo. Exato. A última semana você só reclamou. Aí eu, gente, mas é que na hora a gente acaba manifestando alguns incômodos, mas não quer dizer que foi uma experiência ruim nem nada, é só que exato. Foi incrível do mesmo jeito. E eu acho que o cansaço e o calor do dia a dia deixava tudo mais intenso, sabe? Tipo, nossa, uma água gelada. Aí eu já ficava, nossa, uma água gelada, eu não acredito, né? Mas hoje eu olho e falo assim, nossa, era só uma água gelada, tá tudo bem. Mas ali na hora era, nossa, né? Intenso demais. O cansaço era tão grande que no dia da aranha eu quase matei a aranha. Se não fosse o Pedro para me frear e falar, Miguel, uma aranhuça. Eu ia pisar na aranha. Você é biólogo. Mas eu tava muito cansado, eu não tava olhando pro chão. Eu não conseguia, eu só queria chegar, tomar um banho. Aí eu queria ficar com meu fone. Aí o Antônio ia vir perguntar se estava tudo bem comigo. Eu ia falar, tá sim, Antônio, tá tudo bem. E eu tenho uma história que aconteceu comigo, que a gente
estava dormindo numa sala de informática, não sei como chama hoje, que tem os computadores, e tinha uma bancada de mármore, né? E nós colocamos os colchões embaixo dessa bancada. Então a gente ficava uma parte do corpo embaixo e o restante para fora, né? E aí eu lembro que a gente não podia sentar, porque não cabia a gente sentado lá, a gente batia a cabeça. Então a gente tinha que entrar engatinhando e dormir. E aí uma dessas noites eu sonhei, eu não lembro o que, eu acho que eu estava muito cansada também. E aí na hora que eu sonhei, assim, eu acordei assustada, eu fui sentar. No que eu sentei, eu dei uma cabeçada tão grande, assim, que eu acho que eu desmaiei para trás de novo, eu não deitei. E aí no outro dia eu fiquei, assim, uns 2 dias com um galo muito grande, roxo na testa, passando base para tentar disfarçar, porque eu dei uma cabeçada no calo ar. gigante. Oi, Ignei, conta da sua oficina em espanhol. Você fala da oficina com os venezuelanos. Ninguém de vocês aqui participou comigo, não, né? Não. Eu não. Só o Angel. A gente estava com as crianças. Todo mundo foi com Foi as mesmo crianças. que o Angel foi para tentar traduzir caso eu não conseguisse, e depois ele perguntou para mim se eu não podia dar aula para ele. Meu Deus. A minha oficina com os venezuelanos, ela foi uma oficina que me marcou bastante. Por quê? Porque com o que eu pude pegar da parte de questão de trabalho deles e do que eles vieram a me orientar de como que o país deles estavam passando, o que eles estavam passando lá e desde quando eles estavam passando lá, me enriqueceu bastante. Por quê? Porque quando eu estava em Tuiutaba, antes de ir para o Projeto Rondon, que eu sabia que essa oficina estava sendo demandada para mim, eu pesquisei sobre a região, eu já tinha ouvido falar sobre a ditadura na Venezuela, mas você ouvir de pessoas que vieram de lá e de pessoas que estavam perto da capital e conviviam naquela região e trazerem pessoas que, sei lá, os pais, geralmente a idade ali em si era de 24, 27, 30. Não passava dessa faixa etária de idade. E algumas crianças que estavam vindo juntos. Teve uma família que estava com um casal de pessoas mais idosas. E com essas pessoas mais idosas, eu entrei no contexto de querer saber como que era a Venezuela antes da ditadura e o porquê que a Venezuela ficou de tal forma. Em si, aqui a gente não está debatendo, aqui a gente não está aqui para falar de política, nem de direita, nem de esquerda, mas, assim, pelo que eles passam e pelo que eles passaram na região, e algumas famílias ainda passam, o socialismo na Venezuela ele não deu certo, ele não ocorreu da forma que se esperava. Pessoas elegeram Nicolás Maduro para estar ali. A Venezuela ela passava por suas dificuldades, como qualquer país no Mercosul hoje passa, mas não era de tal forma, numa proporção de que você tem que deixar o país, porque pessoas começaram a saquear supermercados, começaram a matar outras pessoas, virou tipo um pandemônio no país. Foi algo que me surpreendeu bastante, porque eu fui para tentar levar uma solução de órgãos que eles possam estar procurando no Brasil para que estejam legalizados e possam trabalhar de carteira assinada e futuramente possam estar aposentando. Só que a realidade para os brasileiros em relação aos venezuelanos, em Rondônia, eles aceitam. Eu vejo que em Rondônia, eles aceitam muito bem aquelas pessoas que estão ali. Porque eu cheguei a perguntar se eles eram maltratados ali naquela região. Falou, inclusive, que eles eram bem tratados, as pessoas gostavam deles. Só que, assim, não era nada regularizado, não tinha nada regularizado. Eles não contribuíam com a Previdência porque não são brasileiros natos. E outras, não têm os seus documentos legais para que possa estar residindo aqui e estar trabalhando. E eles trouxeram isso. Uma visão de uma Venezuela nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, perpetuado até o momento de 2016, que foi quando começou essa ditadura, começaram essas questões burocráticas e uma democracia que foi demasiada em total momento. E hoje eu consigo olhar na perspectiva dentro do direito internacional de uma forma de como que é a Venezuela em relação aos brasileiros. E o Brasil vem abrindo essas portas. Só que eu deixei bem claro para cada um deles. O lugar deles viverem e poderem estar trabalhando é o estado de Rondônia. Porque o estado de Rondônia, naquele local, é um local
que ainda é bastante jovem, então, assim, a oportunidade de emprego para aquelas pessoas, elas são maiores do que pessoas no Sudeste, igual você vê em Uberlândia, ou no próprio Farol de Tuiutaba, ou em algumas cidades do estado de São Paulo, venezuelanos pedirem no semáforo, porque aqui ainda perpetua uma xenofobia muito grande. No estado de Rondônia, eles ainda não têm essa questão. Eu falo que ali mais é uma questão de intolerância religiosa, ela não vai debater e não vai perpetuar por muito tempo, porque vai ter os seus conceitos e parâmetros de respeito no local. Oh, que chique, o cara trouxe uma análise completa. Não, mas é que foi muito legal. Eu tive... Achei chique. Não, eu tive que perguntar, porque a gente fala depois, nesse mesmo momento que o Igor estava fazendo essa oficina, a gente foi cuidar das crianças e, de repente, gente, o Igor está falando em espanhol aqui na oficina. E nenhum de nós lá para tirar foto ou nada do tipo. Desculpa, Igor. Eles levantaram uma questão de uma abominação da questão do que é o socialismo. Por quê? Eles vivenciaram isso na pele. Eu não tô aqui para falar parâmetro nem de direita nem de esquerda, só que depois que eles chegaram no Brasil, eles começaram a acompanhar muitos políticos de direita dentro do país, e segundo eles, isso aqui no Brasil dá certo. Eles ainda não conhecem como que funciona a política do Brasil, mas segundo eles dão certo a política de direita, porque eles vivenciaram um socialismo que foi em vão. Não é que foi em vão. Alguns países funcionaram, mas como que você vai colocar isso na cabeça? É a mesma forma de você chegar em Detroit, nos Estados Unidos, e tentar convencer que dentro daquele estado ali, ó, as coisas vão melhorar, porque não vão melhorar. Dentro de uma política de um todo, de um país, cada constituição ela vai seguir a sua rigidez e de qual forma, de como que aquilo vai ser tratado. Mas aí as pessoas se baseiam em outros países. Eu não posso basear uma política, particularmente, eu tenho o meu ponto político, e dentro do meu ponto político ele vai aproximar mais da questão social e do socialismo em si, porque eu levanto muito bandeira para o trabalhador e para as pessoas que mais necessitam. Só que se eu for tentar explicar, isso foi um embate comigo. Eu fui com algo trabalhado, e como que você vai poder passar essa ideia de socialismo sendo que lá não deu certo? Culpa do presidente, culpa da política que não deu certo. Mas como que você vai explicar isso para um venezuelano? Igual, eles não entenderam até hoje porque que o Lula recebeu o Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, lá em Brasília, Distrito Federal. Eles não conseguem entender, mas eles não conseguem entender também que é algo que é para frisar e tentar adentrar essas pessoas que mais necessitam dentro do país. Aquilo ali foi uma forma pacífica de tentar agregar esses venezuelanos no nosso país, em lugares como o estado do Amazonas, em algumas partes ribeirinhas ali, no estado de Rondônia mesmo, até no Pará, no Acre também, que é uma região ali do norte. Impressionante como essas pessoas não vão ter como mudar a cabeça deles, porque isso não foi nem uma lavagem cerebral, foi algo que eles vivenciaram na pele. Uhum. E quanto à experiência, a gente não tem muito como manejar, assim, de querer explicar algo do tipo. A gente contribui da forma que puder e eles absorvem o que tiver aberto a isso também, né? Porque são experiências muito diferentes para a gente dizer o que é certo ou não. Inclusive, eu fiquei impactado com a situação, e eu fiquei, por um lado, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque todas as pessoas que estavam ali presentes, que foram cerca de uns 14 a 17 venezuelanos que tiveram ali, eles pegaram números, eles deram total, tipo, ficaram todos foram focados para aquilo, e todos falaram que ia para Rolim de Moura, para procurar o órgão do Ministério Público, da Defensoria Pública, para estar já regularizando os papéis. Então, assim, foi uma oficina que me cativou, porque eles estavam totalmente sem informação. Não tinha uma embaixada correta naquele local, ou ir lá em Porto Velho para tentar resolver, eles não estavam conseguindo passar. Então, assim, essa pequena gama que o Projeto Rondon pôde proporcionar para aquelas pessoas, até então pessoas que não são brasileiras, são pessoas naturais venezuelanas, isso para mim já me enche de orgulho, que é algo que o universitário pode estar levando para esses lugares mais remotos do Brasil. Sim. O que o Miguel ia falar? Eu ia falar que acho que o problema de a gente estar ali numa situação que era muito diferente da nossa é que muitas das vezes a gente acabava entrando em uma discussão que é enviesada, e que nem o Igney falou, não tinha como ele falar
a visão dele, porque é totalmente diferente, é diferente da dele, só que eles viveram uma realidade que é diferente da do Igney também, então não dava para entrar nesse mérito. Só que com pouco tempo que a gente tem, mesmo não conseguindo mudar a cabeça deles ou mostrar para eles a diferença da política no Brasil, conseguiu pelo menos ajudar eles a se regularizarem, a ir atrás da regularização. E aí, a partir disso, se eles passarem a ter uma visão mais ampla de como funciona o Brasil ou a política no Brasil, se tornando cidadãos aqui, pode ser que a cabeça deles mude um dia, pode ser que um dia eles percebam as diferenças políticas que acontecem entre Brasil e Venezuela e consigam enxergar essas coisas que o Igney falou, de, por exemplo, receber o Maduro aqui e tentar amenizar a situação deles no Brasil através de diplomacia política, por exemplo. É muito louco pensar que a gente muda eles com tão pouco tempo, né? E que ao mesmo tempo a gente é tão mudado também. Sim. Pegando um gancho no que o Pedro disse sobre as crianças, de ele ter feito as oficinas com as crianças e de ter poder levar um pouco do lado bondoso do psicólogo em atividade e aprender bastante com aquelas crianças e indo na frase do Pedro, que ele fala que as crianças daquela região não vão esquecer disso. Aqueles venezuelanos que estão ali, eles também não vão esquecer desse trabalho. Por quê? Porque geralmente, aonde eles chegam no Brasil, eles são tratados com qualquer outra pessoa. Há uma xenofobia grande no país. Agora pensa, você chegar num país onde alguém pode te instruir de uma forma da mais sucinta possível, da mais plausível possível, de você tentar falar assim, eu vou tentar te auxiliar, segue esses parâmetros, no que você precisar com um ser humano, com um brasileiro aqui, você vai ter aqui em Rondônia, principalmente, eles vão abrir as portas para vocês podem acreditar que dias melhores vão estar por vir, sabe por quê? O brasileiro, quando ele chega no exterior, ele é tratado como lixo, ele chegado em Portugal, você ouve de português, que português é português de raça, então o brasileiro é tratado como lixo em muitas partes do mundo, então assim, você trazer pessoas para o seu país, querendo ou não, eu falo que o Brasil é um país muito rico, ele é rico em cultura, ele é rico em questão de alimentos, ele é rico em relação à parte da floresta amazônica, da Mata Atlântica, que pega ali na parte do sudeste em relação ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o litoral norte de São Paulo. Enfim, o Brasil ele é rico em cultura. Então, assim, eu não sei o porquê que o brasileiro ainda tem o tupete em pé. Às vezes eu não falo nem em relação a país, eu falo em relação ao Estado, de achar que o Estado é melhor, ou que uma parte do país é melhor do que a outra região, porque não é. Aqui somos todas pessoas. Então, assim, todos têm que ter, eu acho que todos deveriam ter esse pensamento altruísta de poder ajudar o próximo, mas não é assim. Então, assim, de poder estar marcando aquelas pessoas, falar assim, poxa, eu tive aqui com alguns brasileiros que estavam ali, eu nunca vou esquecer, porque eles me ajudaram. Você pode ter certeza, eles podem passar qualquer cena ou ato de preconceito ou xenofobia, mas aquelas pessoas que foram legais com eles, você pode ter certeza que eles não vão esquecer, porque são poucas. Me lembrou a dona Nair, que revelou uma foto nossa com ela no forró, que a gente foi dançar e ela chegou no outro dia e falou, eu revelei uma foto de vocês e já tá lá na minha estante. E eu falei, sério? Ela falou, sério, eu nunca mais vou esquecer vocês. E ela me mandou mensagem no WhatsApp alguns dias depois de, tipo, né? É gratificante. Não tem como. Acho que o mais louco que o Igney falou também é que, além de fazer esse suporte, fez suporte na língua nativa deles, né? Foi falando espanhol, não foi falando português. Então, acho que o sentimento que eles tiveram de acolhimento ali naquele momento, naquele local, foi, acho que, o maior possível que eles poderiam ter. Não tinha como ser melhor, eu acho. Eles ainda tinham algumas pessoas deles que já estavam há algum tempo no Brasil, que já conseguia entender e falar o português bem. E isso também auxiliou bastante, e auxilia bastante eles também. Porque eles têm, eu não vou falar que é o cacique ou o líder deles, mas eles têm uma pessoa deles ali centrada, que fala o português melhor do que qualquer outra, e às vezes tem algumas pessoas ali que não falam nada de português, é só o espanhol mesmo. Até o smartphone deles é tudo em espanhol, vai continuar sendo, que é a língua nativa deles. Eu lembro um dia que a gente estava... Exato, com as crianças, a gente estava brincando lá em frente ao CRAS. Você estava lá, né, Miguel? E tinha um menininho que não conversava. Na hora da oficina dos palhaços, eu fiquei com as crianças, eu fiquei muito perdido.
E ele queria Exato. beber água. Eu não sabia que ele queria beber água. Tinha que vir Então, outra menina tinha- e falar, ele tá querendo água. Isso. Então, até essa menina chegar, eu acho, uma coisa assim, esse menino não conversava, ele ficava quieto. E a última menininha que sempre falava, ele não conversa, tia. Ele não conversa. E eu ficava assim, mas como assim ele não conversa? Por quê? E eu tentava conversar com ele, mas até então eu não sabia. E aí todo mundo quieto. Não, mas ele não conversa. E aí depois chegou essa menininha e meio que traduziu, né? Aí que eu vi que não é que ele não conversava, é que ele não entendia, ele não falava o português. Foi a hora que eu vi que o Igney tava falando em espanhol com eles, que eu fui lá levar ele pra beber água, e o Igney super falando em espanhol, tranquilamente. Eu parei pra escutar, bem, não é possível. Não tô entendendo nada, uma palavra. Eu ministrei a oficina em espanhol. Eu olhei pro Ellison, que o Ellison tinha falado que ia lá pra falar espanhol, se o Igney não entendesse, tava o sentado Ellison. quietinho. Ficava só assim. O Angel, Inclusive, naquela hora, eu essa falei assim, rara. ninguém solta a mão de ninguém. Eu realmente não soltei, ficou ali, ó. Ele ficou ali, fiel e Essa escutou. rara Ali, que é eu vou esse ficar cara. ali, ó. Ele começou a operação tão tímido, tão quietinho, pra no último dia vir dar abraço em todo mundo, falar que ia sentir saudade, falar que gostou muito da experiência. Eu dividi minha caixinha de bombom com todo mundo. O interessante do Rondon, pelo tempo que a gente teve ali, meio que se torna um confinamento, igual um Big Brother, igual uma fazenda, não falando em questões televisivas, mas porque ali você vive com o outro, você acaba que aprende com o outro e também, no momento, talvez pode até sentir raiva do outro, mas já passa a raiva. Cria empatia. No momento você sente uma raivinha, mas depois você cria empatia pela pessoa. Entende o que ela tá passando. E a mudança de situações na vida dela e que o cara não vai estar legal 100% também, né, do tempo. Eu, Nem por a gente exemplo, eu tava. votei muito altruísta. Acho que o Ai, Rondon Fiquei como um todo, hein? 15 dias É fechado. lição de depois que vida. eu voltei. Lição de vida e de cidadania. Cidadania. Eu nunca vou esquecer. Mas realmente, acho que a gente volta muito mais empático e muito mais sensível pro outro depois que a gente chega do Rondon. Isso acho que é unanimidade. Todo mundo que eu conversei sentiu a mesma coisa, das outras operações também. Mas hoje eu sinto que tem pessoas que deveriam ir pro Rondon. Sério, é assim, uma vivência assim que tem pessoas que precisam, sabe? E outras que eu olho e falo assim, você não sobreviveria ao Rondon. Não, Então, nem adianta. é porque eu acho que rola essa comparação. Mas eu parei para pensar um dia, e eu acho que essas pessoas que eu acho que não são a cara do Rondon, digamos assim, são as que realmente São as deveriam ir pessoas que deveriam. para sofrer, para passar pelo perrengue. Calma Não, lá, Miguel, mas pra não passar. assusta. Não, mas na hora o perrengue é um sofrimento, que depois passa a ser uma coisa mais cômica. Mas eu acho que, pelo que a gente falou aqui, eles iam ter muito mais perrengue para falar, só que também eles iriam voltar muito mais mudados do que quem não tem empatia nenhuma aí, do que quem tem muita empatia aí, na verdade. Quem já vai Na com o verdade, coração mais ou não, aberto. né? Mas eu vou ser otimista. Eu vou pensar que todo mundo você tá vai sendo muito otimista, viu? Mas eu gosto de pensar que quem vai sempre volta mudado pro bem, para realmente tentar ajudar mais as pessoas, para participar mais ativamente na comunidade, porque quem vai já é quem está no ensino superior, né? Então, acho que volta mais empenhado para levar o ensino superior para a comunidade. E vice-versa também, né? Trazer as pessoas da comunidade para o ensino superior. Sim. Eu viveria todos os dias daquele Rondão tranquilamente. Acho que eu tiraria os dois. Eu ia fazer agora, talvez eu não todos. Eu selecionaria. Talvez um dia só escolheria pra Eu tirar. acho que o momento foi bom enquanto durou naquele momento. Isso. Tá? Mas então, é isso Ele é que vocês. especial porque Aquele teve momento lá enquanto durou. Mas é igual vocês estavam falando das pessoas. Essas pessoas que vocês acham que não deveriam ir, é a que deveria. E esses dias que vocês acham que não deveria existir, que vocês tirariam, talvez é o que
Mudou todo o negócio ali. Mas eu só tiraria Não, na de minha banho. cabeça é totalmente diferente. Eu queria minha mochila limpa. E o dia que Amanda, roubaram minha nesse caneca? momento, eu queria minha Eu mochila precisava sem viver estar aquilo lá, de molhada. É verdade. isso. Mas Ok. É isso. foi uma experiência, foi. Em caps lock, foi. Não é, Foi. foi. Mas foi muito bom, foi muito gratificante. Foi bom ter conhecido vocês Mas se a e gente as outras pudesse, pessoas. se a gente pudesse fazer de novo, não tinha o mesmo peso também, né? De guardar as experiências na memória. Teria que ser uma nova fase, em um novo lugar, em um outro lugar. É isso. Mas, gente, Uma eu outra falei, experiência. eu disse no dia da formatura e eu vou frisar agora de novo. Eu lembro até hoje o que eu tenho muito guardado, assim, é quando a gente estava no aeroporto lá de Uberlândia e nós abraçamos, aí a Lari pegou e falou pra gente, pessoal, vocês não estão, assim, preparados para o que vai vir, vai ser a melhor experiência da vida de vocês, tá? Vai ter perrengue, vai ter, assim, momentos que vocês vão querer chorar, e vocês vão chorar muito, mas guarda cada momento, porque vai ser único, vai ser único. E eu frisei aquilo. E mesmo quando, por exemplo, o ônibus estava quebrado lá na beira da estrada, aquele sol de 45 graus, eu ainda guardei momentos bons. Eu lembro da gente cantando e dançando e lá conversando lá dentro, tipo assim, não volta mais. Então, frisei aquilo. Então, o que eu posso falar é que eu fui olhar no edital do Sentinelas Avançadas 2 para ver se nós podíamos ir ou não. Eu vi 2, então vai ter uma volta. Mas não podemos. Vai ter o retorno, vai ter o O retorno. né? É muito bom. retorno. Janelas avançadas, o retorno. Mas não tem o retorno e são cidades diferentes também. Então Mas é em não teria Rondônia, como esse aí. ver. É em Rondônia. Ai, Mas eu agora vai sempre ser falo no para as dia pessoas, 17. participem. Participem, tente a esse de seletiva. Rondônia, eu acho que ele é mais marcante pela até história do Marechal Rondon, que era da região Do ali. Rondon. Parece que faz mais o sentido com o estado. Sim. Lembrei, eu não tiraria dias, mas tiraria momentos. O momento do Marechal Rondon, eu tiraria. Que a gente tá lá no memorial dele. Aquele momento, pra mim, foi dispensável. Os outros não. A Que caixa você tava d'água lá foi vendo legal. tudo, viu? Eu tiraria o momento que eu desmaiei no pagode. Que calor. Que Tava momento quente. foi esse? Passei mal, o Miguel me socorreu, Não viu? foi Não era pra eu estar medo. aqui contando histórias, não. Ah, eu Não, lembro. não foi no Mirante. Foi no Eu lembro. Mirante. Agora você falou, eu lembrei. Ah, Foi no isso eu Mirante. não Mas tá. Foi no último dia. O Igni tava lá. o Igney Tava tava. demais, eu curti demais, né? Tirei foto Ele pra mais caralho, 3. igual aqueles turistas. Ai, Ah, eu não tava, eu tava na lanchonete com as meninas, uma lanchonete nerdolinha. Gente, foi minha vida Ah, ali. eu gosto desses Não vi, contextos Eu fui turísticos lá, de nossa, história, eu acho da muito hora. bom. O único problema foi que o Igni chegou tarde. Nós não viu o sol se pondo, nós não viu nada. Viu só eu o também Eu não, Rio cheguei junto com Preto. vocês. tava No calor, Mirante. tava quente. Eu também cheguei junto com vocês. Eu não cheguei cedo. Mas Tava é muito isso. quente. E para finalizar, galera, se fosse resumir, sei lá, numa palavra ou em alguma coisa, como que vocês resumiriam essa experiência? Além da parte de altruísmo, essas coisas que a gente já comentou. Uma palavra que se resumiria ao Rondon? Uma Não, palavra. uma palavra. Não precisa ser literalmente uma palavra, só tipo um resumo Uma prévio. frase. Você acha? Uma frase. Uma frase. Uma frase. Eu falaria o seguinte: o Rondon, para mim, foi uma vivência, uma experiência, e da mesma forma que eu fui, eu voltei mais empático. Isso, a empatia dentro do Rondon é o que resume para mim. Eu acho que é clichê falar isso, mas você não volta a mesma pessoa. Você volta com olhares diferentes, você volta dando valor a coisas mínimas que antes pra gente era, nossa, ok, eu tenho isso e pronto, e para outras pessoas não.
Então, eu acho que você vai uma pessoa e volta uma pessoa totalmente diferente. Acho Eu, que inclusive, parei até de beber. Olha, bem diferente, né? Olha! E eu tô falando sério, eu não tô zoando, eu tô falando isso numa live, tô falando isso ao vivo, que eu parei de fazer. Eu tô fazendo 30 dias hoje. É Meu mesmo, Deus. eu vi Isso que o aí, Igor Igor. postou fotinha de Só por mudança hoje. até do físico. Mandou meteu shapeão. Vi. É o que o Rondon proporciona pra você, mentalmente. Tá vendo? Eu ainda tô manguaço, infelizmente. Fala, Mas Você eu que eu Miguel. fui pra um retiro espiritual. Você que eu- O Miguel tá na manguá. É sério, eu falei que eu fui pra um retiro espiritual, voltei todo empático, em paz, parecendo um Não, hippie. ótimo. Eu tô rindo é do Miguel, que tá falando que tá nessa vida. É que eu ainda tô no Gente, manguaça, mas eu vou sair disso. olha lá. Não vou mais ser manguaça, como diz o Igor. Manguaçado, que é Mas manguaçado. é porque meu cabelo tava bem maior, tava bem mais diferente. Mas eu acho que o Rondon serviu pra me transformar no que eu achava que eu era. De me policiar quanto ao que eu falo, de prestar atenção mais nas pessoas e de dar o devido valor nas coisas do dia a dia, que são simples, mas que fazem muita diferença. Tipo um Lorenzetti, um espelho. O espelho. O Eu, espelho. principalmente, passei a dar valor na água gelada. Principalmente na água gelada. Eu Ou na gosto de quente. tomar uma aguinha agora. Eu acho gostoso. Mas eu acho que foi isso. Eu passei a me policiar muito mais depois que eu Sim. voltei do Rondon. Tanto Sim. para as coisas que eu falo, quanto para as coisas que eu faço. Porque, querendo ou não, a gente está o tempo todo entrando no espaço de alguém, né? E aí, às vezes, uma brincadeira que a gente faz, ou uma forma de falar que, às vezes, ofende a pessoa, mesmo a pessoa não falando. Acho que eu passei a me policiar bem mais quanto a essas coisas. E eu percebi que eu vivia numa bolha. Sim, numa Nossa, bolinha. isso sim. Isso sim. Uma bolha bem vagabunda, desculpa falar, mas. Ainda bem que eu percebi isso. E, tipo, é igual o Miguel. Depois de perceber essa bolha que eu comecei a me policiar mais também. Sim, eu comecei a tirei Depois demorar desse assim. retiro, mais tu mais também. reclama. Pelo menos eu parei de ficar reclamando da minha vida. E eu fiquei Não, eu já não chorando. reclamava muito, mas Ele volta e ele vê se corrige. eu fui reclamar. Mas é isso. E só um recadinho para quem vai Você ouvir, vai falar? galera. Se vocês tiverem a oportunidade, só se inscreva no Rondon. Nossa, só vai, não fica pensando. Uma operação não é igual a outra, é totalmente diferente. E assim, vale a pena cada momentinho vivido. É isso. Realmente. É igual o jogo do Crash, sempre tem uma fase diferente. Você tava jogando Crash? Tava, mais cedo eu tava, antes de. Imaginamos. É isso. Imaginamos. Ai, meu Enfim, Deus. o Rondon é semelhante ao Crash, só que na vida real. Literalmente igual ao Crash. Literalmente igual ou literalmente na vida Não, real? literalmente mesmo. Mas assim, depois vocês vão lá na plataforma do PS1 e jogam. Mas eu não vou dar spoiler. Pode deixar. Vocês vão lembrar do Rondon. Beleza. Ai, nem. E vocês imaginam 20 dias assim, né? Mas beleza. Foi muito bom. Imagina, né? Todo mundo. As pessoas. Acho que tem uma coisa que Vamos tem que parar lembrar agora. que eu, a Amanda e o Igor viveu. Que foi aquele negócio que você tem que ficar atravessando para ir pro avião. Ai, sim. Quando a gente estava vindo de Guarulhos para Uberlândia. Que o Igor lançou uma música nova. Nossa. Pô, gente, ficava parecendo uma centopeia, ia lá na frente e voltava, ia lá na frente e voltava. E ele tocando e Não. dançando e cantando. Não, imagina, 100 atravessamentos até chegar lá do outro lado e toda vez que o Igor cruzava com a gente, ele expressava. Não dá. Era uma música muito forte, sabe? Assim, muitas palavras marcantes. Você consegue cantar ela agora, Igor? Só um pedacinho? Só um Só pedaço. o principal. Beleza, então. Vamos cantar. Eu
Gente, desculpa, vocês não vão entender essa piada, mas só para Não contextualizar. entenderam. Só para contextualizar um pouquinho, essa é a imitação maravilhosa que o Guinness jura que é idêntica a Maria Bethânia cantando Eu e Água. Tá? Essa única frase é a imitação perfeita dele. Enfim, isso é Rondon, isso é Rondon, Ele é a galera. própria Maria Bethânia. Isso é o cansaço do Rondon. Isso é o cansaço do Rondão. E ficou permanente, não sai mais. Eu tô passando mal. Que você foi ressuscitar isso justo agora. É isso. Enfim. Acho que é isso. Calma que... Você tá me ouvindo normalmente? sabe? Tamo. É que precisa dar 30 segundos. É porque tá falou. travando. O PC tá derretendo. Foi disso que eu ri agora. Foi do Isso, delay é do tipo isso. Tô Pedro. esperando todo mundo ver se falou mesmo. Pra me falar. Mas, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Não, acho que Acho que só não. falar que vocês são uns amores de pessoas, só isso mesmo. Ah, Ah, passa um piquezinho de presente. Lá tem te manda 99 centavos aí. Pode ser. Já dá um iFood. Dá mesmo. Então, gente... Então, acho que é isso. Eu queria agradecer a todo mundo, né? A Fer, o Igney, o Miguel, né? Sobre contar, conversar a experiência. E além de agradecer também, né, a participação, quem não pôde estar aqui, infelizmente, né? Quem conseguiu. Mas acho que é isso. A gente tá ficando por aqui na nossa hora de análise. E obrigado, gente. Até a nossa próxima hora de análise.